Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não é inscrita, não deixe para depois. Se inscreve, clica aqui no botão do inscrever-se, você não irá se arrepender. E também, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, aqui no primeiro comentário eu vou deixar para vocês o link. Vocês cliquem aqui, vocês são direcionadas lá. E lá, todo esse material que vocês verem nos slides, nós disponibilizamos para vocês lá. Vocês têm acesso aos links que nós temos. Também ali tem sugestões de hinos, de brincadeiras, de atividades. É um grupo que vocês vão gostar bastante, certo? E vamos sem demora, então, para a nossa lição de número 12. Coragem para anunciar a salvação. E como vocês viram, nós vamos falar sobre João Batista. E aqui eu trouxe um hino para nossa aula, dos Radicais Kids, que fala sobre a vida de João Batista. Eu já dei essa aula lá na turma do maternal e, se eu não me engano, na turma do jardim de infância. Dá uma olhada lá que a gente faz bem uma pesquisa ali detalhada sobre a vida de João Batista, né, que faz toda a parte da sua história. Aqui nós vamos estar mais ativo ali. Vamos ressaltar outras coisas, como eles são um pouquinho maiores, a gente pode dar uma aprofundada em temas mais abrangentes. Mas na parte da história, da vida, desde da gestação dele, de tudo que aconteceu com Zacarias, nessas aulas ali do primário e do maternal vocês encontram, certo? Dá uma procuradinha lá na playlist. E aí, como sugestão de tarefa, pedi para as famílias pesquisarem sobre a vida de João Batista. Vai ser muito bacana, são poucos os versículos que falam sobre a vida dele mesmo. Os pais digitam no Google lá e fazem a pesquisa para as crianças. Se não der para levar para essa aula, deixe trazer na próxima aula, tá bom? Vai ser bem bacana para vocês. E para memorizar, vocês podem fazer aqui, diz assim, ó, o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias. E ali você pode ver, cada aluno pode procurar esse versículo na sua Bíblia, ler na sua versão, criar os gestos que ele gosta, ou tem aquele outro que você escreve o versículo e vai apagando as palavras para as crianças ir memorizando. Enfim, são sugestões que eu trago aí para você, certo? Também nós temos ali a sugestão dos visuais que você pode usar para a criança. Se vocês fizerem o bambolê a aula passada e deixaram o fundo dele mais neutro, você pode confeccionar os personagens de hoje e ir substituindo ali enquanto você conta a aula. Também tem os visuais ali da revista, né, que auxiliam, mas para quem não tem, tá aí a sugestão. O que você vai ressaltar na história de hoje? Nós vamos falar sobre João Batista. E João Batista, ele pregava o arrependimento. João Batista, ele veio antes de Jesus. Na verdade, de idade é pouca diferença. Tanto ali, né, o segundo tópico é que João Batista sabia qual era o lugar dele e a importância de Jesus, certo? Então, porque o João Batista, eles são alguns meses de diferença de Jesus, tanto que Maria está grávida quando vai visitar Isabel, que ainda está grávida de João Batista, e daí tem toda aquela passagem que, né, que o nenê se move na barriga de Isabel, enfim, bem conhecida. Então, o João Batista, ele começou o ministério antes de Jesus, tanto que ele já tinha os discípulos, ele já batizava, ele já tinha o lugar da habitação dele, tinha os seguidores dele, e aí Jesus inicia o seu ministério depois. Então, Jesus iniciou com 30 anos, e João Batista começou, aqui tudo indica, bem mais cedo, pregando a palavra, porque era ele que ia preparar o caminho para Jesus. Por quê? Porque como ele pregava o arrependimento, as pessoas tinham que se arrepender daquela vida de pecado, e aí como ato, assim, como ato simbólico, né, eles eram batizados nas águas perante todo o povo, para que todo mundo visse aquela confissão de fé, o batismo de arrependimento de pecado. Primeiro você tem que ter noção que sem o arrependimento a gente não consegue chegar até Jesus, certo? Então o João Batista, ele vinha e falava, arrependei-vos, arrependei-vos, né? Essa era a pregação que João Batista trazia, mostrando para o pessoal que, olha, vocês viviam numa vida de pecado, vocês faziam coisas que não agradavam a Deus, vocês estavam distante dele, mas virá alguém após mim, eu batizo com água, mas quem virá após mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, certo? Então, aí o João Batista fazia todo o papel dele, e ainda ele dizia assim, olha, ele é maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés.
Então, tão era o amor, né, a obra, a fidelidade de João Batista com a obra que ele tinha. Ele sabia que ele estava ali a serviço de Jesus Cristo. Então, ele não quis brilhar mais que Jesus, ele não quis fazer mais que Jesus, não. Ele se colocava no seu lugar e dava o lugar de honra para quem devia ter honra mesmo, que era Jesus, certo? E aí, ele fala ali na palavra dele que o batismo que ele trazia era um batismo de arrependimento, aquilo que você tem consciência, nossa, eu pequei, então eu vou me arrepender, realmente eu estava muito distante do que é viver o evangelho, do que é ser uma pessoa separada, então eu preciso me arrepender, as minhas práticas denunciavam que eu não era uma pessoa boa, o que eu fazia me distanciava de Deus, então a pessoa começa a ver tudo que faz errado e aí se arrepende. E quando ele fala assim, nossa, realmente Jesus é o caminho certo. E esse batismo de João é aquele batismo que a gente vê hoje nas igrejas, né? Que os pastores batizam, que vai numa piscina, vai no rio. Então, esse batismo é um batismo de arrependimento, daquilo que você tem consciência do teu pecado, certo? E aí ele fala que Jesus ele vem para batizar com o Espírito Santo. E a gente acredita, né, principalmente os pentecostais, que a evidência do batismo, a prova que você foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas a gente vê que o batismo com o Espírito Santo é muito além disso. Vocês veem que quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos dele operavam milagres, eles expulsavam demônios, né? Por quê? Porque a presença de Jesus estava com eles e os possibilitava, em nome de Jesus, eles fazerem isso. Só que chega uma hora que aí Jesus morre, ele fica aqui ainda, ele ressuscita, fica 40 dias, mas ele fala: olha, é necessário que eu suba para que o Consolador venha. Agora, a minha parte aqui, eu fiz. Mas vai ter que agora vocês, o que eu podia falar para vocês que vocês entendiam, né? Tá feito. O que eu vim fazer aqui, essa obra redentora, eu fiz. O que eu pude ensinar do evangelho né, do reino, ali eu ensinei. Só que eu preciso ir para que venha o Espírito Santo agora e continue a obra, certo? Então a gente precisa ser revestido com o Espírito Santo. Por isso que ele falou: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então, esse batismo com o Espírito Santo é algo que vem do alto, não é algo que vem de dentro de nós. O arrependimento vem de dentro de nós, né? Dessa consciência, até aqui eu sei que eu estou pecando. Só que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, aí a gente começa um novo nível de consciência do pecado. Agora, um pecado que é aquele que Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, nessa consciência, quando você está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Você começa a produzir os frutos do Espírito Santo. E esses frutos do Espírito Santo, eles tendem a combater as obras da carne. Por isso que é falado, né? A gente encontra na Bíblia, quando a Bíblia fala assim, que o Espírito milita contra a carne. E a carne milita contra o Espírito. Aí vem essa nossa natureza. Aí há uma separação. Você vê a tua carne querendo pecar, e o teu espírito, se você alimenta o teu espírito, né? Ele vem, o Espírito Santo ali, vai te convencendo do pecado. Olhe, você pecou. Olhe, não é assim. Olhe, esse é pecado. Vamos confessar perante Deus. A gente sempre lê aquela passagem que fala, né, que é a festa no céu quando um pecador se arrepende, e a gente acha que é só aquela pessoa que está no mundo que aceitou Jesus e houve uma festa no céu. Não, nós somos esses pecadores que temos que nos arrepender. Quanto mais o Espírito Santo vai tendo liberdade para agir na nossa vida, mais ele vai mostrando aonde está o nosso pecado, aonde de nós, entende? E aí a gente vai podendo se arrepender. Porque quando a gente vai diminuindo, vai se esvaziando desse pecado, vai tirando esse orgulho, o Espírito Santo ele começa a crescer, tendo mais espaço para atuar na nossa vida, e aí o nosso espírito, que até então, né, de muitos está adormecido, que é essa porção que Deus deu para nós, para exercer domínio sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Só que aqui o que acontece? Como nós ficamos alimentando só a nossa carne, o nosso espírito é deixado de lado. Lembra que a Bíblia fala que Jesus crescia em graça, em conhecimento, certo? Em estatura. Então, a gente tem que ir crescendo. Só que nós, né, muitas das vezes, nós só crescemos em estatura.
nós também temos que crescer em graça, que é aquele bem merecido que Deus dá. Quanto mais revelação você tem do quanto pequeno, do quão pecador você é, mais você vê como a graça de Deus se alcançou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você vai vendo, nossa, que amor que Deus deu por nós. E aí, quanto mais você vai crescendo em conhecimento e teu espírito também vai se desenvolvendo, certo? Então, essa é a ideia do crescer em sabedoria, em estatura e em graça e conhecimento, certo? Então, a gente tem que ir crescendo na presença do Senhor. Quando esse batismo com o Espírito vem, ele te traz um revestimento de poder. Porque o que acontece? Quando Jesus, então, ele vai para o céu, né, de vez, agora ele vai lá junto a Deus, vem o Espírito Santo, os discípulos que estavam ali, que negaram a Jesus, que fugiram de Jesus quando ele é crucificado, agora com esse revestimento do Espírito Santo, o Pedro olha para aquele paralítico e fala, eu não tenho prata nenhuma, não tenho nada que me ligue nesse mundo, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E aquele homem toma essa cama e levanta e anda. Entende o que eu quero dizer? Porque aí houve um revestimento de poder. E a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Depois que eles foram revestidos, eles tinham que ser testemunhas de Jesus e pregar a palavra, e os sinais acompanhariam eles. Quais eram esses sinais? Era a cura, era a libertação, a gente via sinais de prodígios e maravilhas acontecendo, a gente vê Filipe fazendo esses sinais de maravilhas. Então, é isso que é ser revestido pelo Espírito Santo. Certo? Então, nesse é o batismo do Espírito Santo. Você vai mergulhar agora nesse batismo do Espírito Santo, né? Assim como você mergulhou nas águas para se arrepender dos seus pecados, você mergulha no Espírito Santo para receber revestimento dele, certo? E poder operar esses milagres. Mas não é só esse batismo. Depois que você está cheio do Espírito Santo, que ele está atuando na tua vida, que ele está ali te consolando, ele está te confrontando também ali, te convencendo do pecado, você agora vai para um outro nível, que é o batismo de fogo. Se você for procurar, existe ali, ó, infinidade de definições para esse batismo de fogo. Aí você vai ter que buscar em Deus, né? Pedir esclarecimento para o Espírito Santo qual é esse batismo. O que eu vou explicar para vocês é a percepção que eu tenho. Ai, cadê as bases teológicas para isso, irmã Pauline? Olha, eu não teria nem tempo hábil para montar todo um estudo sobre isso, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês, com base em 2 versículos, o que eu entendo como batismo de fogo, certo? Ali fala assim, em Hebreus 12, 29, fala assim, ó, pois o nosso Deus é fogo consumidor, certo? Um dos atributos de Deus. E ali em Mateus 7, 19, fala assim, ó, toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. E aí nós temos também aquela passagem quando Elias, né, no Monte Carmelo, está desafiando o Baal, né? Porque todo mundo fala, é um Deus só. Naquele momento a gente vê ali em vários momentos da Bíblia que não é um Deus só, né? Existe o nosso Deus, o Deus vivo, e existe esses Deus que esses povos adoraram, certo? Adoravam. Então, quando o Elias vai lá, conserta o altar perante Deus, oferece ali o sacrifício como Deus quer, aí o Senhor, Deus vem com aquele fogo consumidor e consome tudo que foi erguido em louvor a ele, certo? E aí, o que a gente entende disso? Quando o apóstolo Paulo fala assim, que nós sejamos o sacrifício vivo e racional a Deus, quer dizer o quê? Você passou pelo batismo das águas, que é do arrependimento, você agora já foi revestido, você deixou, né? Você se permitiu ali a bênção que Deus, né? Que Jesus proporciona de ser ali no batismo com o Espírito Santo, você deixou o Espírito Santo entrar na sua vida, porque nós temos que entender que nós não somos obrigados a nada. A Bíblia traz muitas recomendações, né? Não extingais o Espírito Santo, não afasteis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é um Deus, ele está ao nosso lado, mas ele não vai obrigar você a receber ele, assim como Jesus também não obriga. E muitas pessoas estão satisfeitas apenas em serem salvas.
Certo? Muitas pessoas estão dizendo, não, eu estou salva, amém. Agora, se você quer ser revestido de poder, se você quer pregar com autoridade, se você quer ser usada poderosamente de Deus, você tem que abrir espaço para o Espírito Santo entrar na sua vida. Só que ele só vai entrar e quando ele entra na sua vida, ele começa a te confrontar, porque ele começa a mostrar os seus pecados. Olha, você fez escolha errada, você achou que estava me seguindo, mas não está. Essa atitude tua não foi para a glória minha, foi para alimentar o teu ego. Você achou que estava fazendo certo. E aí ele começa a te mostrar tudo que está errado na sua vida. E você tem que fazer o quê? Se arrepender. Porque ele vai te convencendo do pecado, mas ele não vai te obrigando a abrir mão daquilo. E aí, quando você começa a abrir mão daquilo, aí a gente vai, e o Espírito Santo ele vai, nossa, ela deu mais espaço. E ela deu mais espaço. Lembra aquela visão que o profeta foi indo, ele falou assim, anda mais uma milha, anda mais milha, e anda, até que não deu mais pé. Então, é mais ou menos isso. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Você vai entrando e ele vai te conduzindo para mais, para mais, para mais, para mais, para ele entrar na sua vida. Só que para ele poder entrar, algo tem que estar saindo. Então, tem que estar saindo o pecado, tem que estar ali para ele poder entrar na sua vida. E aí, quando a gente já está ali na ordenança, você já entende, não, o Espírito Santo falou no meu coração que é para fazer isso, o Espírito Santo me conduziu a fazer isso, você já entende a voz do Espírito Santo, ele já fala com você, ele chega ali, né, fala, olha, faz tal coisa, você vai, meu Deus, mas para que isso? E você obedece a voz dele, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, aí ele te conduz para mais perto de Deus. E aí que nós chegamos nesse batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo? Como eu falei para vocês nessas leituras que nós fizemos agora, que o nosso Deus é fogo consumidor, que todo o fruto, toda a árvore que não dá fruto, ele corta fora e lança no fogo. Ou seja, quando você está na presença de Deus. Agora ele pode, você se oferece como sacrifício vivo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você já abriu mão das coisas deste mundo para adorar a Deus. Você está prosseguindo, está batendo, está buscando mais de Deus, mais intimidade com Deus, com jejum, com oração. Vai se abrindo a tua consciência para dizer, ei, agora eu quero conhecer a glória de Deus. Né? A gente vê ali que era o povo hebreu tinha aquela coluna de fogo para conduzir eles durante o dia. Nós vemos que quando, né, aquele monte ele enchia de fumaça com a presença de Deus no tabernáculo quando Deus estava. Então ele se faz entender, ele quer que o homem o busque de todo o coração. Ele quer que o homem adore em espírito e em verdade. Então ele quer ter essa comunhão com o homem. Só que o que nos afasta? O nosso pecado. E aí precisa vir esse fogo consumidor, esse batismo, você precisa passar pelo fogo para o que ainda não está convertido a Deus, ou que ainda não está voltado para Deus, ou que ainda não está em você, que seja tudo para a glória dele. Ele vem e consome com aquele fogo, ele vai lá e ele vai consumindo toda a obra do mal, todo o pecado, toda a iniquidade da tua vida, daquela que veio, né, de gerações ali na tua vida, ali, que você foi gerado no pecado. Então, tudo aquilo, Senhor, o fogo consumidor, ele vai te limpar de tudo isso, para você poder ter livre acesso ao trono da graça, na presença de Deus. Quando Jesus morre, o véu é rompido. E o que o véu do templo significa? Que agora você pode entrar no Santo dos Santos, só que você não pode entrar de qualquer jeito, você precisa passar pelo arrependimento, você precisa passar por esse batismo do Espírito Santo que vai te convencendo do pecado e vai fazendo você prosseguir e andar em fé, né, pela fé, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, como a gente encontra várias passagens na Bíblia que fala sobre isso. E aí, quando você chega na presença de Deus, aquele fogo consumidor consome o que ainda está ali em desordem, em desacordo com a palavra, e aí você vive na plenitude do Espírito. E aí você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque tudo que é seu foi santificado. Você é um sacrifício vivo perante o Senhor. O que é um sacrifício vivo e racional? Quer dizer o quê? Que você tem consciência do pecado. Essa
esse mal ainda você vai, mas agora você já não é escravo dele. Antes de você pecar, você já está repreendendo, você já percebe os dados do inimigo e não deixa aquilo mais entrar no seu coração. Não deixa aquilo mais, né, enraizar dentro de você. Você já vai, o Espírito Santo já te convence, você já pede perdão, você já se liberta daquilo, porque você não quer que nada venha trabalhar a tua comunhão com Deus. Amém? Então, são esses os 3 batismos. Como que você vai explicar isso para as suas crianças? Aí você pede para o Espírito Santo te dar a palavra bem certa. Mas só de você aprender sobre isso e buscar em Deus esse batismo, porque você vai buscar em Deus o batismo do arrependimento, você vai e busca. É você que vai atrás, é você que se inscreve, é você que vai. E você é ensinado. Só que é você que tem que tomar a decisão de ir. Ninguém te leva amarradinho. Certo? O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você recebe a instrução, você tem a Bíblia dizendo que você precisa disso para poder avançar, mas ninguém te empurra para isso. Você tem que buscar, você tem que se sacrificar ali, você tem que pedir a Deus, você tem que orar, você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, aí para receber e ser revestido. E a mesma coisa, o batismo de fogo. Ninguém vai te forçar a mergulhar lá. O Senhor diz: vem. Mas aí vai de você e da tua comunhão com Deus para prosseguir isso até você sentir, ver essa glória, esse fogo consumindo o que ainda há de mal dentro de você e vivendo essa plenitude. E aí, para fechar, você vai ver assim que João Batista vai falar para eles que João Batista nasceu com o propósito de servir a Jesus. Ele viveu cumprindo esse propósito de viver para Jesus e aí ele morreu por Jesus. Olha que coisa mais linda, uma vida toda consagrada. Tanto que a Bíblia fala, olha, não existiu nenhum profeta, ninguém aqui maior que João Batista nessa terra. Mas eu digo que no céu, o menor é maior que João Batista. Então, que a gente possa prosseguir buscando mais e mais de Deus, que a gente tenha um despertamento espiritual, que o Espírito Santo fale com vocês, que vocês tenham essa ânsia, assim como uma corça suspira pelas águas, nós possamos ter essa ânsia de querer mais de Deus, de querer habitar na presença do Senhor e não nos conformar somente com a salvação, que é uma graça imerecida, nem isso nós merecemos, mas nós podemos viver de glória em glória também. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a aula de vocês e que lhe traga sabedoria para ensinar tudo isso aos seus alunos. Imagine eles desde pequenininho aprendendo. Tem gente que nunca ouviu falar disso, está ouvindo pela primeira vez e já está com o coração, Senhor, essa madrugada é eu e o Senhor ali, né? Vem sobre mim, Espírito Santo de Deus, vai me iluminando e me conduzindo para mais perto de Cristo. Imagine as crianças que já vão ser ensinadas desde pequenininho buscar mais de Deus, buscar mais do Espírito Santo, né? Eles não vão entender que o Espírito Santo está lá longe, o Espírito Santo está ali, ele veio. Imagine a importância que o Espírito Santo tem na nossa vida, porque Jesus fala assim, olha, se você pecar contra Deus, tem perdão. Se você pecar contra mim, tem perdão. Mas o que a Bíblia fala? Se pecar contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. Quem é que vai convencer você desse pecado? Então a gente tem que vigiar e a gente não tem que assim deixar o Espírito Santo longe de nós. Nós temos que pedir a presença dele todos os dias, mais o Espírito Santo na nossa vida, mais o Espírito Santo na nossa vida, porque agora é ele que está aqui agindo na nossa vida. Certo? Jesus foi para o céu para deixar o Espírito Santo vir. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida. Não podemos deixar ele em segundo plano. Temos que falar do Espírito Santo para nossas crianças, ministrar o Espírito Santo na vida delas, apresentar ele na vida delas, para eles serem revestidos do poder de Deus. Nossa, eu ia ficar aqui maior tempo falando sobre isso, mas agora vamos encerrar aqui com as nossas brincadeiras. Então, ali, como você vai retomar um pouquinho da história de João Batista, você vai ver, vai contar para as crianças, que Zacarias ele ficou mudo quando ele soube, porque ele não creu, né? Que Jesus, que ele seria pai e tudo a promessa que o anjo fez para ele, ele acaba não crendo e o anjo falou, ó, porque você não creu, vai ficar sem falar. Então nós vamos brincar de mímica evangelística. Eu trouxe algumas sugestões de frases, você vai passar para suas crianças, essas e mais outras que você vai inventando, vai criando, e eles vão ter que fazer uma mímica
e pregar a palavra do Senhor com gestos. Então, ali, por exemplo, ó, Jesus, né, te ama. Aí, enfim, Jesus morreu por você, morreu, né, por você. Enfim, a criança vai criando os gestos dela e os demais vão ter que tentar adivinhar o que ele está dizendo ali com essas mensagens evangelísticas. Começa por você, professora, né, para eles entenderem que não é qualquer frase que eles vão falar ali. É uma frase evangelística. Então, eles vão entender, opa, está relacionada a Jesus, porque o evangelho das boas novas é Jesus, certo? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a aula de vocês. E deixa aqui nos seus os comentários, se tiver alguma dúvida, entra no grupo do Telegram, a gente vai lá respondendo, vamos lá conversando, né? E que Deus ilumine vocês a melhor maneira de explicar tudo isso para suas crianças. E que o Espírito Santo também faça com que essa mensagem, né, chegue no coração de vocês e desperte em vocês o desejo de buscar mais de Deus na vida de vocês. Um beijinho para todas vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!